Boa noite, Léo Moraes. Boa Tudo noite, bem, meu Everton. amigo? Tudo bem, tudo jóia. Graças a Deus. Boa noite. Obrigado pelo convite. Ô, Léo, vamos começar então, até porque o tempo é o nosso maior inimigo aqui. O teu, para mim é o tempo, para ti é o combate, né? Mas nós vamos falar depois sobre isso. Eu tenho tido um aliado que é a oportunidade de trabalhar, então a gente multiplica o nosso tempo. Perfeito. E isso é muito importante para realizar entregas. Nós estamos aí na peleja, firme e forte todo dia, o dia todo. Léo, como é que tu definiria, numa palavra, esses 6 primeiros meses de gestão? Dinamismo, eu acredito. É um trabalho muito dinâmico, de muitas entregas reais. Eu vi uma pesquisa aí, Léo, de um político, que ele fez essa pesquisa e levantou que 85% da população de Porto Velho aprova a tua gestão. Esse dinamismo tá ligado, esses 85 estão ligados ao dinamismo? Faz muito sentido, Everton. Nós temos imprimido um ritmo bem acelerado de entregas reais para a população em diversas áreas. É bem verdade que são muitos os desafios numa cidade continental. Tive recentemente no encontro com prefeitos de outras capitais e eles já conhecem e reconhecem a dificuldade de Porto Velho. Porto Velho tem 8.200 quilômetros de estradas vicinais. Nós temos que atender na área da saúde, por exemplo, o sul do Amazonas, o Acre. Nós temos que atender Bolívia, às vezes resquícios de atendimento de Haiti, Venezuela, e isso por um trecho muito longo, né? A 370 quilômetros tem um distrito muito grande. Você pega horas de barco, tem outro distrito. Entra a 160 quilômetros, tem 30 mil habitantes. Então, são quase incontornáveis os problemas. Isso também acaba nos entusiasmando e nos motivando, afinal, o fardo, ele não é tão pesado que a gente não possa sustentar, não possa carregar. Eu estou muito feliz pela condição de prefeito. Então, eu fico contente pelo reconhecimento das pessoas. Isso eu faço e é a parte que mais me agrada, de estar próximo à população, de andar na cidade e entender e compreender quais são os principais problemas. A gente tem elencado a prioridade dentre as prioridades e também realizado entregas de curto, médio e longo prazo com planejamento, bem como no campo, no trecho, para entregar o que nós conseguimos entregar de imediato, a despeito da dificuldade financeira que enfrenta a nossa cidade. Agora, Léo, quantas horas por dia tu está trabalhando, afinal de contas? Porque tu vai aguentar esse ritmo aí até o final, rapaz? Rapaz, Everton, olha, humanamente é quase que impossível. O pessoal me pergunta bastante isso daí, me pergunta quantas horas eu durmo e pergunta se eu já almocei ou se eu já jantei. Então, assim, vamos lá, eu durmo umas 4 horas por noite, eu acredito, mas isso vai melhorar. Até mas isso não era a tua rotina, tu dormia mais. Eu dormia um pouco mais, eu dormia 4 horas e 15. Não, brincadeira, não, eu dormia um pouco mais, agora eu durmo umas 3 horas e meia, 4 horas, mas... Tenho também... Tá, vamos lá, acorda que horas? Eu acordo 6 horas. E aí? Aí eu vou à academia, isso que eu ia comentar agora. Academia, enfim, exercício tem me ajudado bastante para que eu consiga manter o eixo, o equilíbrio e consiga ter também vitalidade, energia para seguir o dia. E que hora sai da academia? Saio 7h15, por aí, e 7h20. Aí vou, tomo um banho, né, uma ducha, dou uma despertada e aí sigo o trecho. Aí de 8 aí horas, começa a rodar. Aí de 8 horas eu volto para casa geralmente. Tento e faço o maior esforço e tenho muitas vezes conseguido voltar às 6 da tarde, 6h30 para encontrar minha pequena em casa, para brincar com ela e 8 horas da noite geralmente eu volto para a rua e aí muitas vezes eu fico até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã. E em reuniões, em visitas e outra parte, 10, 11 horas da noite, muitas vezes eu também vou para o gabinete, vou para o prédio do relógio com a nossa equipe e lá a gente fica até 1, 2 horas da manhã. Por exemplo, hoje, daqui a pouco eu vou sair e a gente vai ter uma reunião com a nossa equipe de governo. Nessa velocidade, não para. Mas não é um sacrifício, não estou me pedindo clemência. Mas precisa. E não é vitimismo. Pelo contrário, precisa, me sinto muito bem, me sinto útil, me sinto em condições, estou no pico da capacidade de produção para entregar uma nova Porto Velho para a população. Isso me satisfaz, me alegra, me orgulha e me deixa muito feliz. Léo, quais foram os principais desafios que tu encontrou na prefeitura? Tu chegou lá, assumiu e disse, meu Deus do céu, tenho que resolver isso aqui urgente, enfim. E o que tu já conseguiu vencer, nem que seja em parte? Falta de dinheiro, uma máquina ultrapassada. E aqui eu não estou olhando para o retrovisor. É uma máquina que eu falo de capacidade de arrecadação sem aumento propriamente de imposto.
uma máquina que precisa de uma nova tecnologia, de um investimento de 30, 40 milhões de reais, para que a gente consiga aumentar o dinheiro próprio, para que a gente consiga, por exemplo, atender a saúde. O maior problema das áreas da administração é saúde. Nós temos a pior saúde entre todas as capitais do Brasil, Everton. E isso eu estou falando de relatórios dos órgãos de controle, enfim, eu estou falando de apontamento de estudiosos, isso é muito sério. Não tem nada que te traga mais dor, que mais machuque teu coração do que tu ver uma pessoa precisando de atendimento e não conseguir provê-lo. Eu estou falando aqui em Porto Velho, por exemplo, numa cidade de 500 mil habitantes, 100 mil pessoas não têm atendimento diários. Nós temos uma necessidade de construção de cerca de 15 unidades básicas de saúde. Eu estou falando que no primeiro quadrimestre, nós atendemos na nossa rede municipal de saúde 40 mil pessoas a mais do que foi atendido, por exemplo, no quadrimestre do ano passado. Por quê? Maior versatilidade, ideias, enfim, uma equipe que está mais azeitada, que está mais também atenciosa e, lógico, as pessoas procuram mais. Por exemplo, o Ana Adelaide tem muito mais gente do que tinha ano passado. Hoje as nossas máquinas, por exemplo, de raio-x funcionam, inclusive entregamos hoje mais uma máquina de raio-x nova, de última geração, de ultrassonografia, de eletro, lá na unidade do Rafael Vaz e Silva. Rafael Vaz e Silva agora é uma unidade que funciona integralmente, com mobília, com climatização, com equipe e com equipamentos. E com 10 serviços que são oferecidos das diversas especialidades médicas. Estou falando que lá tem cardiologista, lá tem pediatra, por exemplo, tem ginecologista. Isso é muito importante para o atendimento da nossa população. Aumenta-se o raio de atenção e de atuação. Então, é uma realidade que a gente imprimiu um ritmo, por exemplo, de ter pediatra e unidade de saúde. Agora, essa melhora só pôde também acontecer graças àquele decreto seu de estado de emergência. Da emergência tem sido muito importante para todos os debates. Eu digo, por exemplo... Porque teve gente ainda que contestou o estado de emergência naquela época. Mas é natural, faz parte. Agora a gente tem feito o quê? Reuniões, fruto de transparência, inclusive com observatório, com participação de órgãos de controle, bem como Defensoria Pública e outras instituições interessadas. A gente está aqui avançando, Everton, em algo que é um sonho de décadas do povo, que é o nosso Hospital Municipal Universitário. Imagina o que eu estou falando. Há quanto tempo se espera isso? Quantas vezes nós ouvimos falar que agora vai ter, agora vai ter? E a gente já tem, inclusive, um acordo de cooperação técnica assinado. Que fase está o hospital? Acordo de cooperação técnica... Abre as portas, inaugura quando? Para você ter uma ideia, estudos técnicos todos feitos, relatórios preliminares apresentados, acompanhamento e adesão do que foi informado pela empresa. O que é isso? Para vocês entenderem rapidamente. A nossa relação será com a Universidade de Rondônia, é um hospital universitário, eu agradeço a professora Marília, hospital com a Universidade Federal de Rondônia e com a EBSE. O que é a EBSE? Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação. É a que tem o maior atendimento de hospital universitário do mundo. Já tem local onde vai com funcionar? excelência. Exatamente. Apresentaram um relatório. E, inclusive, isso que é interessante, a própria empresa fez a vistoria em todas as unidades hospitais de Porto Velho, públicos e privados, e apontou qual seria o hospital. E está apontado já, inclusive. É um privado que será comprado. Hospital privado que será comprado. A partir da compra, contrato que é elaborado pela Prefeitura com a Uni, doado para a Uni, e a Uni contrata e, enfim, adquire os serviços da mantenedora. Isso é histórico. Qual é o pulo do gato e a grande conquista para a história de Porto Velho? Esse é um projeto que ele é autossustentável, ele é execuível. Eu tenho uma dificuldade financeira como há 20 anos não se tem. Mas o que isso quer dizer? Agora nós temos um hospital que o custeio, quase na totalidade, será feito pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Eles vão caminhar com as próprias pernas. Eu estou falando de cerca de 200 milhões de reais ano. Como que nós teríamos esse dinheiro, esses recursos? Impossível. E se tivéssemos, nós iríamos ter que destacar de outros setores e desfalcar outros orçamentos e outros serviços públicos. Quem é que vai se beneficiar desse hospital? O povo. A regulação será municipal. SUS. Nós teremos especialidades, exatamente SUS, inclusive. Teremos especialidades de atendimento lá dentro, nós teremos cirurgias lá dentro e nós teremos serviços de tantas outras, por exemplo, exames médicos que nunca foram realizados lá dentro. Além do que, nós vamos capacitar os nossos estudantes. E é bom dizer, quer dizer, e os funcionários médicos serão contratados por essa instituição. Sim, com a remuneração, inclusive, feita, realizada, executada e feito pagamento por lá. Inclusive, muito bom atendimento. Estou falando de que nós éramos um dos dois estados que não tínhamos. Como que foi feito isso? Diálogo, compreensão, de ficar desprovido de qualquer vaidade. A Uni está lá junto, firme e forte, a EBSE está junto, o Ministério da Educação tem ajudado e o governo municipal entendendo que o mais importante do que um debate vazio é uma entrega real.
e nós vamos atender o nosso povo e a nossa gente, porque é isso que importa e é isso que nos fez ganhar a eleição, é para atender a população e principalmente chegar às pessoas mais pobres que precisam de serviço. O Corujão, que tu também instituiu aí, inaugurou, como é que ele está funcionando? Está atendendo as expectativas? Corujão tem sido um grande sucesso, nós fizemos inclusive uma mudança, né? Antes nós estávamos no Oswaldo... Explica o que é Corujão. Corujão, nós colocamos médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde à disposição em um outro horário, nós estendemos o atendimento e agora fica até meia-noite. A partir das 6 horas da tarde até meia-noite, no Manuel Amorim de Matos, que nós entregamos recentemente uma unidade totalmente reformada. Antes estava no Oswaldo Piano, com equipe muito boa, só que agora está no meio da Zona Sul, então atende muito mais famílias. E também nós temos no Hamilton Gondim. Isso desafoga as UPAs. Lógico que, como existe uma demanda reprimida, centenas de pessoas que precisam do atendimento, continua tendo um alto índice de frequentadores nas UPAs. E a gente pede também, a gente tem sempre feito esse alerta, que a população, principalmente na segunda, a gente tem visto um alto índice de muita gente na segunda, inclusive pedindo atestado. A gente tem que ter responsabilidade que essa cidade pertence a todos nós. Muitas vezes, uma irresponsabilidade dessa prejudica uma criança que está enferma e em risco de vida, por exemplo. Então, pensem na vida do próximo, porque o próximo pode ser o seu filho. A gente pede esse cuidado, como a gente tem pedido também no serviço de limpeza. A gente limpa uma rua, 2 dias depois está sujo de novo. Maior operação de limpeza da história de Porto Velho. Retiramos mais 75 mil toneladas de lixo, de entulho e de esgoto da nossa cidade. Todo mundo tem que preservar e cuidar da nossa cidade, senão não vai para lugar nenhum, gente. Agora, a tua indignação fica latente, assim, na tela. É porque é dinheiro público, é do pagador de imposto, é do cara que está ralando aí do outro lado. E muitas vezes ele faz o trabalho dele e o sujeito, desleixado, não está fazendo a parte dele. Estamos multando já as pessoas. Pois eu ia perguntar, já começaram estamos a multar? Multando, já notificamos tanto esse responsável que joga entulho e sujeira na rua, quanto o caboclo que faz queimada, por exemplo, ou deixa o mato alto no seu terreno baldio. Então, a gente está... Essa multa varia de quanto a quanto? Nós temos os valores de... vai até 5 mil reais, acima de 5 mil reais. Depende, lógico, né? Por exemplo, se é sobre a queimada, até 5 mil, e aí em relação ao lixo também a depender do que é realizado. Então, é um trabalho que a gente fez a informação, nós fizemos a prevenção e agora a repreensão. Não tem como a gente achar que está tudo bem na nossa Porto Velho, que não está. Tem muita coisa para fazer. Todo mundo tem que fazer a sua parte para a gente entregar a nova Porto Velho para a população. Na verdade, Porto Velho é uma cidade que tem problema em tudo que é canto, né? Todas as áreas. Porto Velho tem muitas carências. Por exemplo, na assistência social, nós temos um déficit de atendimento, de abrigo, de acolhimento, de atendimento às crianças, aos vulneráveis, aos migrantes, muito grande. Inclusive, quantos moradores a gente vê aí na rua. Nós temos dialogado, inclusive agora vamos encampar, que esse diálogo também pretendemos com comunidades terapêuticas. Temos pedido recursos para a bancada federal, para a bancada estadual, que colaborem, porque já estão acompanhando o que está acontecendo. A gente está executando as emendas, estamos realizando entregas reais. Eu estou te falando de ar-condicionado, estou falando, por exemplo, de automóvel, estou falando de tablet para agente comunitário de saúde, estou te falando de unidade de saúde. Reinauguramos a unidade da Vila do Teutônio, da Cachoeira do Teutônio. Agora fizemos do Rafael Vaz e Silva, fizemos do Manuel Amorim de Matos. Em pouco tempo, imagina com recurso, o que nós não temos condições de fazer em defesa de Porto Velho. Agora, antes de entrar nesse assunto, o telespectador pode mandar para cá a sua mensagem, já vai aparecer o telefone aí na tela, eu esqueci de falar no começo, né? A gente estava tratando de como é que a gente ia derrubar a Nathalie Messias e esquecemos do... Se bem que o principal é derrubar a Nathalie Messias, né? Mas, enfim, coloca aí na tela, já tem pergunta chegando por aí, gente? Se tem, tu tá ouvindo aí? Uhum. Tem pergunta? Não, até o momento ainda não chegou, mas vai chegar, vai chegar. Agora temos mensagens. Temos. Solta uma aí pro prefeito. Vamos lá, solta uma aí. Vamos ver o que estão perguntando pro prefeito. Boa noite, prefeito. Aqui no bairro Nova Esperança, as ruas da linha do ônibus, no sentido Olho d'Água e Greenville, iniciaram o tapa-buracos. Só taparam com pedra e cascalho. Não colocaram asfalto. Quando irão concluir o serviço? É o Antônio Márcio, do Nova Esperança. Bem, nós temos uma programação tanto de tapa-buracos, bem como também de recapeamento e de requalificação das ruas, além de asfalto de novas ruas.
Essa programação passa, inclusive, por exemplo, por rota, por exemplo, do transporte público. E no Nova Esperança, uma parte, inclusive, já foi concluída. E assim a gente vai fazer em toda a cidade, aproveitando o momento desafiador, que nós pegamos uma cidade sem massa asfáltica, sem maquinário e sem cascalho. A realidade é essa. Ela é inegável, contra fatos não há argumentos. Agora, eu também não estou olhando para o passado. Tu acha que tu pegou um presente de grego? Né? Não, acredito que não. Eu peguei uma pérola, na verdade. Eu peguei o presente mais lindo que alguém pode receber em suas mãos. Agora a gente tem que, logicamente... Precisa lapidar. Lógico, lapidar, nós temos que cuidar, nós temos que, acho que, afagar, colocar embaixo do braço e dizer que isso daqui é nosso, a responsabilidade é nossa e nós vamos fazer muito melhor do que já foi feito na história. E a gente vai fazer desse jeito, dialogando com as pessoas, sem passar por cima de ninguém, sem achincalhar ninguém, mas fazendo todo mundo ser respeitado, principalmente quem mais precisa. Muito bem. Gleice, tem alguma pergunta para o prefeito? Bom, nós também temos mais perguntas no WhatsApp. Quer finalizar para a gente fazer outras perguntas? Como é que é? Temos perguntas também no WhatsApp e também tem uma que eu quero fazer para o Não, a sua é a prioridade. Prefeito, com relação ao nosso saneamento básico, né, que também faz parte do seu plano de governo, é possível trazer responsabilidade para o município e privatizar o serviço? Não, o serviço foi adquirido pelo governo do estado ano passado, ano retrasado. Nós iniciamos um debate a respeito da necessidade, afinal Porto Velho tem condições técnicas, inclusive no debate da PPP, nós temos um conselho só para isso. Porém, essa legislação aprovada na Assembleia Legislativa impede que isso seja prosseguido. E o governo do estado está prestes a realizar um leilão. Nós batemos o pé, inclusive, é bom que se diga isso, foi anuído, foi consentido, foi assinado por épocas anteriores que concordou com esse modelo de saneamento básico, o qual nós discordamos. E tivemos que sentar contrariados, mas fomos para cima de forma respeitosa com o governo do estado e conseguimos aumentar a margem de recursos que virá para Porto Velho, o tempo de execução, bem como também o monitoramento e regulação dos serviços que serão oferecidos. A gente respeita, mas sobretudo, acima de qualquer coisa, Porto Velho, e muitas vezes teve até um momento mais beligerante, mais de ânimos exaltados, mas não faz o menor sentido. Se tivéssemos, há alguns anos atrás, certamente nós iríamos realizar o processo do saneamento básico para Porto Velho, que ele é extremamente lucrativo para os cofres do município e principalmente atenderia de forma universal, em menos tempo, a necessidade que nós temos para tirar Porto Velho também de ser a pior capital do Brasil em saneamento básico e uma das 3 piores de todo o Brasil. Como é que está a tua relação? Como é que é a tua relação com o governador Coronel Marco Rocha? Eu tenho uma relação com o governador muito amistosa. O governador estava em outro palanque, é bem sabido, ele apoiou outra candidatura. Agora eu sou Porto Velho Futebol Clube e eu defendo 520 mil pessoas. E é por elas que eu vou lutar sempre, todo dia. Eu não tenho nenhuma dificuldade de engolir sapo, de ter dissabores, de dormir chateado, que no outro dia eu sou resiliente, eu acordo sempre motivado para fazer o meu melhor. E é assim que eu vou trabalhar. Você engole um sapinho de vez em quando? Engulo vários, eu tenho um ranário lá. Mas não tem problema nenhum. É o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer e com todo respeito. Eu acredito que todos nós temos que ser evoluídos para tal. Eu já tive discussões com o governador? Lógico que eu tive. Eu era deputado estadual, defendia causas, defendia pautas. Nunca foi por um motivo pessoal ou por um interesse próprio. É bom que se diga. Mas tu também ajudasse ele no Detran também, né? Muito, muito. Os programas que estão sendo entregues hoje foram programas iniciados na nossa gestão. E aí eu agradeço, inclusive, a primeira-dama, a secretária Luana Rocha, que nos ajudou muito a, por exemplo, a acelerar lá dentro da equipe do governo a CNH Social que nós reiniciamos e hoje é uma realidade para a população. Bem como os programas Respeite Meu Espaço, o primeiro instrutor de pessoa com deficiência, os automóveis adaptados, a compra dos automóveis, mais de 80 automóveis também para o Detran, a modernização em parte que aconteceu do Detran, a aquisição de computadores junto com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, enfim, foram entregas muito importantes e mais, diminuição dos impostos e diminuição de taxas do Detran como nunca houvera em toda a história daquele departamento. E diminuímos os sinistros no primeiro quadrimestre. Primeira vez na história que nós tivemos um refreio em relação a isso. Isso é um trabalho de gestão aquém
Eu só sou parte do processo e eu agradeço e parabenizo a todos os meus amigos do Detran, que até hoje sou tão bem acolhido e tão bem recebido. Parabéns para vocês, porque nós temos técnicos de excelência lá dentro. E ganharam um prêmio nacional agora. Ganharam, inclusive, exatamente fruto do trabalho que nós fizemos também da CAVIT, que foi um serviço de atendimento de rua através da escola de trânsito, que foi muito bem trabalhado na nossa época. Eu agradeço, e assim que a gente quer fazer em Porto Velho, inclusive para colocar, como o nosso colega disse, tapa-buraco, asfalto. Tínhamos pouca massa asfáltica, colocamos para trabalhar, agora a gente está no processo de contratação e a gente não vai descansar enquanto melhorar a nossa cidade, e é assim que vai acontecer daqui em diante. Gleice. Seguinte, prefeito, o povo de casa quer saber, com relação à Guarda Municipal, né? Quando esse projeto sair do papel, haverá abertura de concurso público? Concurso público da tão sonhada Guarda Municipal. Esse é um sonho que eu participo dele há muitos anos. Eu fui o autor da emenda que alterou a lei orgânica para permitir que exista lei Guarda Municipal na nossa cidade. E também criei o anteprojeto. E agora nós estudamos, entendemos o caminho possível, apresentamos para a Câmara, eu parabenizo e agradeço a Câmara Municipal, que votou de forma unânime, tanto esse projeto quanto a maioria dos projetos, e que nos permitiu, de forma muito célere e urgente, aprovar esse projeto, que agora já está em fase de estudos, para contratar a empresa para quê? Para realizar o certame, concurso público da Guarda Municipal armada, para atender a nossa gente, afinal somos uma das poucas capitais que não possuímos, e Guarda Municipal diminui em cerca de 17% as contravenções e delitos onde ela é instalada. Já tem previsão para começar? Eu acredito muito, a gente tem todo um curso... E dinheiro também. Não, né? E outro, um grande curso de aprofundamento, inclusive ético, de rigores e disciplinas, que é muito importante. Então eu acredito muito, eu tenho confiança de que para o final de 2026... para lá para o primeiro semestre de 2027, se Deus quiser, a gente vai ter a Guarda Municipal armada, fardada, rondando a nossa cidade, trazendo segurança para o nosso povo, que tem sido um problema muito sério. E é preciso. O Tião da Emater, ele é lá de Guajará-Mirim, está lá assistindo a gente. Boa noite, Everton, aqui assistindo em Guajará o prefeito Léo Moraes. Parabéns a ele pelo ótimo trabalho, desejo mais sucesso e tudo de bom. Exemplo de gestor público, é disso que precisamos, ética e respeito ao povo. E parabéns, prefeito, por valorizar os distritos de Porto Velho que estavam esquecidos. Obrigado, Tião. Temos muito o que fazer em distritos. Era um fenômeno de terra arrasada, diga-se de passagem. Mas já fizemos Operação Cidade Limpa, projeto de iluminação, de tapa-buraco, de recapeamento, realizamos ordens de serviço, de asfalto, inclusive, em muitos desses distritos, e queremos fazer muito mais. Entregamos, por exemplo, uma espécie de semi-UTI em Vista Alegre do Abunã, queremos adquirir novos equipamentos. É muita coisa para a gente conseguir trabalhar, mas a gente também tem conseguido avançar, e agora vai ter eleição dos distritos daqui a alguns dias. Eu desejo boa sorte, foi um compromisso de campanha que a gente está entregando para a população dos distritos. Agora, impressionante que está chegando de mensagens aqui. Gente, quero que vocês entendam, não vai dar para atender todo mundo, talvez eu não atenda 5%, mas a gente vai tentando aí agradar o maior número possível de telespectadores. Chico Holanda, empresário aqui, nosso amigo da Papelaria Holanda, acompanhando os amigos, meu amigo Everton, diga ao meu amigo prefeito Léo, do meu respeito e consideração. Obrigado, Chico. O Chico tem sempre se dedicado a discutir sobre as necessidades do comércio. Acabamos com aquela faixa exclusiva dos ônibus na 7 de setembro. Ela ressuscitou. Você vai lá hoje, tem uma euforia, tem geração de empregos. A gente fica muito feliz por isso. Diminuímos a tarifa do ônibus. Antes era a segunda mais cara do Brasil. Hoje é a mais barata de todo o país, entre todas as capitais do Brasil. É essa responsabilidade que faz gerar o quê? Dinheiro, receita, emprego, prosperidade na nossa cidade. Essa coisa, essa pergunta estava engatilhada aqui do ônibus. Como é que conseguiu essa mágica? Porque eu acompanho dissídios e discussões de prefeito e empresas de ônibus há 40 anos. E sempre aquela confusão. O máximo que se consegue é aumentar 2 centavos, baixar 2 centavos. Como é que tu conseguiu cortar 50% da passagem de ônibus? Qual é a discussão? Nós temos um aumento considerável da bilhetagem. O transporte coletivo perdeu muitos usuários no decorrer dos últimos anos. Isso gera uma provocação, um interesse para você retomar a utilização do ônibus, para que ele seja um modal de transporte prioritário de uma cidade. Isso tem acontecido. Isso faz a compensação, até porque o valor do bilhete, isso é da tarifa que as pessoas pagam, é só uma parte. A outra parte é feita mediante subsídio, como é na maioria das cidades do Brasil, e isso foi estabelecido há anos atrás em gestão anterior. Então,
faz uma compensação do aumento de bilhetagem pela diminuição do valor da tarifa. E a gente acredita e tem muita confiança que isso por si só possa trazer a população cada vez mais. Já aumentou muito o número de usuários e agora teve a mudança do cartão para o cartão virtual, para o aplicativo. Tinha uma preocupação em relação à integração, porque no primeiro dia deu falha, nós fomos atrás, cobramos, porque estavam com medo de que a pessoa teria que pagar duas, três tarifas, passagens. Não tem isso, é a mesma passagem do jeito que era antes, só que agora com 2 alternativas de pagamento. Assim foi celebrado, assim foi cobrado e agora a empresa se adequou, porque a gente também fica em cima disso, Everton. Mais mina linda aqui para o prefeito. Obrigado. Mina linda é fera. É fera. O nosso querido Cleomildo, tá? Exatamente. Um abraço para o Cleomildo, que ajudou muito a nossa população ribeirinha na nossa defesa civil, na época da cheia, da alagação, o povo sofrido. Ele entregou milhares de litros de água para a população. Obrigado e parabéns. Mais pergunta, solta mais uma aí do 911-1111. Solta aí pra gente. Olha aí. Deus te abençoe abundantemente e que sua gestão seja realmente o diferencial de todos os tempos. Já está fazendo. É a Denise falando assim, meu prefeito. Ela e o Luiz Felipe da Zona Sul. Obrigado, Denise e Luiz Felipe. Fiquem com Deus e a gente pede que vocês estejam em preces e orações para que a gente consiga caminhar de forma adequada. Denise e o Felipe devem estar nos 85%, né? Brigadão, fica com Deus aí, tá? Para você, tudo de bom para sua família. A enfermeira Rejane, minha amiga, inclusive, está sempre com a gente aqui, assistindo o programa, ela está falando sobre uma vala. O senhor já fez uma gravação lá nessa vala, próxima do IFRO, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto. O pessoal está pedindo para ver se tem previsão de... Passa para mim, por favor, porque eu realmente não tenho recordação dessa... Se já fizesse uma gravação lá. Então, pois passa para mim, pode ser? A gente passa, que nem nós fizemos da outra vez, entramos em contato e fomos lá reparar... Tu já tentou ajudar eles lá, inclusive? Passa para mim, eu não tenho como fazer... Eu tenho a reportagem aqui, depois eu te mando. Mim, fechado, tá bem. A gente fez agora lá no Nova Esperança, um local que era uma pinguela, uma ponte, nós colocamos um manilhamento, fizemos o aterro e agora está passando o carro e mudou a história daquela região. A gente quer fazer em outros lugares, a nossa equipe está bem comprometida, bem empenhada. Eu parabenizo aí o secretário municipal de obras, o Geraldo, e o secretário adjunto, o Thiago Catanhete, que eles têm se desdobrado com toda a equipe da CEMOB para fazer a diferença. Obrigado. E essa reforma administrativa? Reforma administrativa corajosa, pioneira, que nós trouxemos economia de dinheiro, bem como modernização da máquina. O que vai economizar de dinheiro? Nós vamos diminuir 2 secretarias e 2 superintendências. Estou falando de economia aí de R$1 milhão. E nós vamos trazer facilidade na celebração de serviços. R$1 milhão em vários serviços. Por que período? Porque nós... No período do nosso orçamento, todo ano. No ano. Mas assim, eu estou falando de R$1,6 milhão. Estou falando de dezenas de cargos que também foram diminuídos. Mas principalmente, Everton, nós fizemos a reunião de secretarias que estavam distantes fisicamente e que o serviço acabava por demorar muito mais. Agora nós temos uma Secretaria de Infraestrutura que reuniu os serviços básicos, a CEMUSB e a Secretaria de Obras, mais a Diretoria de Estradas Vicinais, que também é um mundo, se considerar o tamanho dos nossos distritos e da nossa área rural. Eu estou falando que nós realizamos agora uma Secretaria Geral de Controle de Gastos, enfim, antes nós tínhamos contratos e convênios, licitação e gastos públicos. Inclusive, tive no Tribunal de Contas recentemente, nós fizemos uma solicitação de capacitação de toda a nossa atividade meio. Eu agradeço o presidente do Tribunal de Contas pela gentileza e também pela compaixão para que nós possamos capacitar e preparar cada vez mais os nossos profissionais da atividade meio. Nós precisamos de reservas técnicas, pessoal que dê conta do recado e arrebente em defesa do povo. E nós também separamos agora a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e de Agricultura, foi um pedido da população e nós respeitamos para que cada qual continue na execução macaco no seu galho. Dos seus serviços e criamos, pela primeira vez, a Superintendência da Defesa Civil. Nós nos deparamos no começo do ano com o aumento da Covid, nós tivemos a questão das facções que queimaram 13 ônibus, 15 ônibus da Prefeitura e nós tivemos um problemaço da grande cheia, a segunda maior dos últimos anos. E a gente não tinha dado do ano anterior.
Nós não sabíamos quantos milhares de litros nós tivemos que doar, cestas básicas, quantas pessoas ficaram desalojadas, quantas foram abrigadas e o nível do rio em determinados distritos, como Nazaré, por exemplo, que ficou completamente alagado, tomado até o teto as nossas residências e as casas. Agora tem superintendência com fundo municipal e mais. No período da estiagem agora, Everton, já estamos providenciando a primeira brigada municipal, que também vamos retomar, que não tinha mais. Nós temos agora o quadriciclo, que foi adaptado para fazer também combate aos incêndios. Nós temos também qual o serviço da estiagem, quadriciclo, brigada municipal, já sei, sala permanente de acompanhamento, que foi uma doação e um pleito que nós fizemos e que ela estará 24 horas integrada aos poderes, como nós fizemos na sala de situação no período da cheia. Então agora vai ter profissionalismo, nós vamos ter memória, nós vamos ter lembrança e planejamento, tanto para a estiagem quanto para a cheia. Lógico que não é tão simples. Nem tudo são flores. Aqui o nosso ouvinte, o Reinaldo da Zona Sul, ele está dizendo que a Escola Municipal Rio Guaporé está sem aula desde o dia 2 de junho. 2 de junho. Junho. O senhor está sabendo disso? Não. Rio Guaporé, eu sei da escola, não sei, não me lembro. É na Zona Sul. Guaporé. Nós temos uma escola que nós temos várias turmas sem aula e que foi feito o processo seletivo de contratação de profissionais por déficit de profissionais. Nós conseguimos desarmar uma bomba já em janeiro, que nós teríamos todo o nosso Baixo Madeira, todos os distritos, inclusive muitos do eixo da BR, sem aula. E foi um trabalho de sinergia muito grande, em diálogo, inclusive, com os órgãos de controle. O que nós temos é um déficit de profissionais que nós estamos readequando, estamos fazendo processo seletivo, inclusive para a gestão escolar, para que nós tenhamos um aumento da qualidade de ensino e o aumento do nosso IDEB. Então, muito provavelmente, essa é a turma, é que eu não lembro exatamente se é esse o nome da escola, que agora no processo seletivo... Ela parece que fica ali perto do Conjunto Rio Guaporé. Sim, ali na Zona Sul, Candeias, conjunto, no Tucuruí, Candeias, Guaporé. Nós vemos a realidade de tantos municípios, inclusive de Rondônia, que estão retomando aula agora, depois de 5, 6 meses. Mas estão trabalhando para aqui. Imagina que nós ficamos anos com centenas de crianças aqui em Porto Velho, sem sala de aula durante anos e anos e anos. Nós conseguimos estabilizar isso daí e essa é uma escola de um problema localizado que agora a contratação vai conseguir minimizar, enfim, atender. Estão passando aqui uma informação, ele está dizendo que a professora faleceu, por isso a substituição de uma professora, porque a gente está... É o problema, né? É a falta do efetivo, é isso mesmo. Então, esse caso é legal, legal, né? É legal porque a gente consegue resolver mais rápido. Mas nós temos a outra escola que tem, eu acho que 6 salas de aula, que a gente precisa de novos profissionais. E a gente também está fazendo uma readequação para quem está no administrativo, que é professor, consiga nos ajudar nesse momento tão difícil. Pergunta? Por favor, Léo. Não, eu só ia comentar que a educação, inclusive, a gente tem conseguido avançar a ponto de, depois de anos, apresentar e aprovar o piso nacional do magistério, que era um sonho deles, receber os 6,27%, que, a depender da faixa, o valor real chega a 13%, 14% de aumento, além da revisão geral de todos os servidores do município, de cerca de 4,83%, que não acontecia há 12 anos no primeiro ano de gestão. Gleice. Prefeito, o povo quer saber qual que é a posição da Prefeitura com relação ao pedido de devolução da União, aquela área construída ali na Avenida Santos Dumont. Isso é mais uma bomba que nós pegamos, assim como foi a rodoviária, que também, infelizmente, trouxe alguns problemas administrativos, porque não entregaram a obra, não tem laudo de conclusão de obra, nem da empresa que estava trabalhando, nem tampouco também das autoridades que cobram os alvarás. Também a questão do lixo, que foi um outro problemaço, que também entregaram essa granada na administração, e também a relação também Da iluminação, da Indu? Não, que você acabou de perguntar. Sim, com relação à área que vai precisar ser devolvida. A questão da Santos Dumont. Nós tivemos ontem, hoje é sexta, quinta-feira, com o Coronel Leonardo Salim, da Aeronáutica, que apresentou, e de forma muito gentil, levou toda a sua equipe, apresentando um valor venal, que seria o valor correspondente daquela área, e que o município não teve autorização e que está judicializado para construir a Avenida Santos Dumont, e conforme ele, no local inadequado. Agora, ele tem sido
proativo, colaborativo, para nós nos reunirmos em Brasília, inclusive com a presença do governo do Estado, para que nós possamos dirimir, afinal está judicializado. Quem sabe realizar lá, no Ministério da Defesa, um acordo para que tenha um acordo extrajudicial e o juízo, quem sabe, realize esse entendimento e permita que aquela via continue lá, porque aquela via ela facilita muito o acesso ali a Rio Madeira, a Zona Norte, indo para a Oeste, enfim, circulação de pessoas na cidade. Sabe quem está assistindo a gente? Em Brasília, o general Luciano Lima. Que legal. Um grande abraço aí para o general. Encontrei no aeroporto o general Costa Neves um dia desses também, um grande amante de Porto Velho. Ele diz assim, mande meu abraço para o prefeito Léo. Eu e minha família estamos assistindo aqui em Brasília e torcendo pelo sucesso da nossa querida cidade de Porto Velho. Muito boa entrevista, com muita informação importante e com muita segurança. Muito obrigado. E de segurança o general entende, né? Ele entende bastante. É uma grande lembrança. Aliás, um grande agradecimento às Forças Armadas. Na época que queimaram os ônibus, lá estava também o general Diógenes, que está aqui salvando a nossa cidade, salvando a nossa população. Muito obrigado. Iracema Mitoso, ela quer saber o seguinte, o conjunto Habitar Brasil fica entre a Mamoré e a Rua Daniela. O Tiago Cantanhede conhece essa situação. E eles precisam lá, diz que tem vereadores oportunistas querendo ganhar Ibope em nosso bairro, mas nada fazem. E sei que podemos contar com o senhor e com o secretário Tiago. Os moradores agradecem a atenção que a prefeitura tem dado. Um abraço. Nós temos uma infinidade de dificuldades e de problemas e nós temos vencido dia a dia todas elas, ou a maior parte delas. Agora, demanda tempo, demanda também recurso. A gente está trabalhando com o orçamento da gestão anterior. Então, com todo respeito, mas se fizer aí um paralelo, até mesmo a fim de comparação de início de gestão de prefeitos Brasil afora, a gente tem conseguido entregar muito resultado. Mas isso porque a população também tem entendido quais são as nossas necessidades, os poderes, as autoridades têm nos ajudado e a gente quer cada vez mais ajuda. Ela está dizendo, o Tiago teve aqui, agora a gente está aguardando o retorno das soluções e com alguma urgência. Então nada se faz da noite para o dia, não tem promessa de que nós vamos asfaltar e que isso vai acontecer, você não vê isso acontecer. Então a gente tem tido muito cuidado, porque são problemas estruturais. Enquanto outras cidades estão discutindo tecnologia da informação, inteligência artificial, modernização, a gente está discutindo o mínimo do básico que já era para acontecer há décadas, que é infraestrutura, que é asfalto, que é saneamento, que é o mínimo de iluminação, que é remédio no posto de saúde. A gente está avançando justamente em paralelo com a outra parte de tecnologia e modernização que a gente quer entregar. O grande desportista Jovial Pascoal diz assim, a programação da SIC hoje está sensacional. No papo de redação, no rádio, ao meio-dia, tivemos o Aldo Rebelo. Agora, o nosso prefeito Léo. Ele está dizendo aqui que depois do Léo, Porto Velho vai ser outra cidade depois do seu mandato. E a população agradece. Mas ele quer saber também, para o senhor aí encerrar depois a sua gestão com chave de ouro, o projeto para mudar a Orla do Madeira. Nós temos tido uma atenção carinhosa. Nós recebemos recursos do senador Confúcio Moura para avançar com a Beira Rio, que é algo muito importante. Nós temos um projeto de revitalização e restauração da nossa Maria Fumaça, da nossa 18 e do nosso trem também da 50. A nossa Litorina, que foi um compromisso, está rodando, está de forma gratuita, atendendo a população que há anos não existia. E nós temos o museu agora também de forma gratuita para atendimento à nossa população. E dia 2 de outubro, aniversário da nossa cidade, a gente tem um sonho de fazer o nosso trem, ele voltar a apitar, ele voltar a se movimentar e se mexer. Eu não tenho dúvidas que isso vai resgatar a memória de muita gente e muito respeito a todo mundo que morreu para que a gente estivesse aqui nesse momento. E a Beira Rio faz parte desse complexo para, quem sabe, em longo prazo, existia uma reunião do Cemitério das Locomotivas, da Beira Rio, do Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e do conjunto do complexo lá da Igrejinha de Santo Antônio, bem como o Memorial Rondon, que foi algo que a gente intercedeu junto ao Exército à época. Eu só quero fazer uma pergunta antes. Olha aqui, a Priscila, minha querida amiga, filha da Irani, lá da SEDUC, outra querida amiga, ela diz o seguinte, pergunte ao nosso amado prefeito se ele tem conhecimento do grande número de escolas em prédios alugados, se ele poderia haver a possibilidade da construção em terrenos do município que estão sem uso.
Perdemos grandes oportunidades de emendas parlamentares e ficamos impossibilitados de fazer melhorias nas escolas alugadas. Nós já perdemos muitos recursos por falta de escritura, de regularização fundiária, é bem verdade. O modelo de contratualização, às vezes, das vagas é um caminho necessário que nós temos desde que acompanhar da qualidade do ensino. A questão de construção, que demanda mais tempo, demanda o quê? Necessidade de recurso. A gente precisa modernizar a máquina para não depender obrigatoriamente de emenda parlamentar, mas nesse momento, reconhecendo a nossa dificuldade, é importante que recursos venham também da bancada federal e da bancada estadual, que nos ajudem com dinheiro para que a gente possa realmente colocar essas escolas para acontecer e creches. Mas já estamos fazendo e estamos aí num projeto bem avançado, vou falar em primeira mão, eu tenho muito cuidado para falar as coisas, porque a gente tem que entregar. Sim. Mas nós temos aí um projeto avançado da creche noturna, que é o período estendido, que vai ser uma grande, grande conquista, principalmente para as mães que trabalham à noite, que têm uma jornada dupla, tripla, e não tem o que fazer, onde deixar sua criança, sem ter uma segurança de alguém que possa ali acolher, enfim. Vai fazer diferença. E vai ser uma coisa maravilhosa, e a equipe está muito dedicada a isso, a Casa do Autista e tantas outras atividades que a gente está avançando. E agora, Gleice? E antes de nós irmos para um breve intervalo, falando de boas notícias, prefeito, vamos falar da entrega que foi feita ali na Avenida Guaporé, da primeira etapa, com relação ali próximo ao Semetron. Ali nós já conseguimos entregar a primeira etapa, não tínhamos nem posteamento de iluminação e a população reclamava muito ali, região do Semetron, o pessoal dos condomínios, o pessoal do Três Marias, que a gente também está avançando, isso, o governo do estado, a prefeitura avançando para melhorar ali a questão da infraestrutura. Já conseguimos fazer lá da Hortigran, da Hortifruti, né, até o Semetron, e agora vamos avançar na segunda etapa do Semetron até a BR. Isso corresponde a um total de... Dá quantos? Até Rio de Janeiro, dá 2,4 km, e a iluminação, a fiação é subterrânea, ela é chumbada para que a gente consiga diminuir drasticamente o risco dos malandros que ficam furtando as coisas e depredando o patrimônio público. E tem ficado muito bonito, tá lindo lá, e a gente vai fazer agora a segunda etapa, daqui a alguns dias vamos concluir. E é importante que a gente está com o projeto 100% da cidade iluminada, a gente avançou praticamente em tudo, estamos avançando também para os distritos e para a área rural da nossa cidade. Prefeito, nós estamos quase no final do programa, temos 4 minutos aproximadamente ainda, mas o senhor não pode sair daqui sem falar, por exemplo, nas fake news, que hoje estão aí, é uma realidade e, lamentavelmente, muitas vezes atingem até a honra do cidadão. Como é que o senhor tem recebido isso? Lamentavelmente, o Everton, praticamente as mesmas pessoas, o mesmo grupo que fazia isso durante a campanha, eles continuam a fazer agora durante a gestão, atacando a honra, prejudicando o andamento da cidade. Tu sabe de onde vem? É muito lamentável que isso continue a acontecer. Você pode ver que são os mesmos sites, né? São as mesmas pessoas, outras que fizeram parte da administração. Isso só nos impulsiona a olhar para frente e realmente remar em direção à terra firme. Durante o segundo turno da campanha, a população deve lembrar que nós ganhamos mais de 15 liminares contra a fake news só no segundo turno. No jogo bruto da máquina, no jogo bruto da inverdade, da mentira, de, infelizmente, atentar contra a honra das pessoas, da família das pessoas. E a gente sabe que isso traz muito prejuízo. A gente pede para a população checar 2, 3, 4, 5 vezes várias fontes de informações para que a gente consiga resgatar e manter de forma inviolável a verdade. Enquanto as pessoas continuam na maldade, continuam nessa forma retrógrada, ultrapassada, mesquinha, que pensa só no próprio umbigo, bora trabalhar, porque tem muita coisa que deixou de ser feita e a gente quer avançar bastante em pouco tempo. Prefeito, mas explica pra gente, muita gente não sabe, não entendeu ainda, o que aconteceu com a anulação daquele contrato de 62 milhões da Prefeitura. Qual deles, o que você fala? Qual contrato? Eu acho que a Prefeitura anulou contratações que somavam 62 milhões. São vários contratos. São vários contratos, Isso. Lógico. Nós temos uma controladoria do município muito atenta. É bom que se diga, todas essas atividades sem qualquer dolo, sem qualquer recurso desprendido da administração. E é bom que se diga também que a gente agradece ao Tribunal de Contas exatamente pela capacitação desses profissionais, para que não aconteça erros que aconteceram nesses últimos anos.
E por isso que a gente enaltece o caráter técnico dos nossos órgãos de controle. E assim a gente vai continuar a fazer. Reformamos agora, inclusive, a nossa superintendência para a secretaria, para que nós tenhamos cada vez gente mais preparada e outras etapas e outros níveis de acompanhamento. Transparência tem acompanhado, nós somos a segunda capital em transparência do Brasil recentemente. Estamos agora em discussão sobre outras transparências, isso é, sobre outros mecanismos de acompanhamento, de zelo e de cuidado com o erário, com o dinheiro público, assim como a gente sempre fez na nossa vida pública. Não é de hoje. A gente trabalha desse jeito há anos e sempre, inclusive, sendo colaborativo com esses órgãos para que a gente consiga preservar o que importa, que é o dinheiro do cidadão pagador de impostos. Então é importante que todo mundo consiga acompanhar, consiga saber o que de fato acontece. E, lógico, a gente lamenta que pessoas que estavam na administração, que não conseguiram realizar, continuem ainda com essa camisa de campanha, os palanques estão desarmados, e eu já falei isso publicamente, e eu peço que essas pessoas tenham compreensão sobre a evolução e sobre a necessidade de entrega para a nossa cidade, acabar com essa ladainha, acabar com essa baboseira, acabar com esse sangue, com esse ódio, isso não leva a lugar nenhum. Prefeito, tempo esgotado, a sua mensagem final para a cidade de Porto Velho. Gente, obrigado por tudo, obrigado por acompanhar, obrigado por acreditar, obrigado por entender que nós vivemos um novo momento. Existe uma virada de chave, existe um interesse, a gente sente isso nas ruas, principalmente nos olhos das pessoas, das crianças, adolescentes e jovens que nos impulsionam, que nos motivam, nos alegram, porque são pessoas puras, são crianças, enfim, são ingênuas, têm um lugar garantido no céu, de que é possível a gente mudar e a gente vai entregar uma nova cidade, a Princesinha do Norte vai voltar a sorrir. E a gente continua a pedir que vocês tenham paciência e compreensão. Dou sempre um caso aqui sobre as alagações. Como resolve? Resolve com 5 bilhões, 2 bilhões, macrodrenagem, agora com criatividade, com gaiolas, com limpeza de canal e outras atividades, diminuímos drasticamente. Que nós precisamos de recursos federais, da bancada federal, de outros parlamentares, para ajudar a nossa cidade, afinal é a capital de todo o rondoniense. Obrigado pelo carinho que eu recebo aqui, tive recentemente o Vilhena, obrigado pelo carinho que o Vilhena nos entregou rapidamente, que eu fui discutir questão de saúde, que a gente precisa aqui aprender com quem tem dado certo. Muito obrigado por tudo e eu não tenho dúvidas que juntos nós vamos transformar Porto Velho. Fiquem com Deus, um final de semana abençoado, próximo de quem vocês amam. Só para encerrar, tem uns segundinhos ainda, a relação com a Câmara, como é que está? Boa, como sempre teve, né? Lógico que também fruto de fake news, às vezes, fake news que saem de dentro de gabinetes de parlamentares, a gente lamenta, mas sempre boa, com respeito à independência, afinal cada um paga pelas suas atitudes, mas sobretudo com interesse em progredir, avançar e fazer Porto Velho acontecer. Muito obrigado à Câmara Municipal, em nome do presidente Gideão e todos os colegas que realmente apresentam as reivindicações, as reclamações, mas, sobretudo, aprovam as matérias que são importantes e fundamentais para o povo da nossa Porto Velho. Obrigadão. Valeu, prefeito. Obrigado pela presença conosco. Obrigado. Sucesso. Parabéns aí pela gestão. Gleice, obrigado. Obrigada, Prazer Everton. tê-la conosco hoje, viu? E o Sique News vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite a todos. Seja feliz hoje, amanhã e sempre.